Boa noite a todos. Que bom, o pessoal está animado apesar da chuva, né? Mais uma vez, né, eu pretendo falar um pouquinho sobre o Evangelho. Quem já me conhece, né, e todos me conhecem, sabe que eu gosto do tema e não perco a oportunidade de falar sobre ele. O tema de hoje é bastante simples, fácil de seguir. Eu tenho certeza que nenhum de nós tem dificuldade. Amar o próximo como a si mesmo. Fácil, né? Foi Jesus que falou. Um doutor da lei que vivia perseguindo Jesus, né? Eles não perdiam uma oportunidade de interrogar Jesus, não com o intuito de aprender, mas de pegá-lo em alguma falha. Eles pretendiam encontrar alguma coisa para que pudessem acusar Jesus de heresia, de desrespeitar os romanos. Enfim, eles buscavam sempre uma oportunidade para incriminar Jesus. Porque Jesus era uma ameaça, né? Era uma ameaça não aos homens, não era uma ameaça à paz, mas era uma ameaça ao status que eles tinham. Doutores da lei, senhores da situação. Afinal de contas, eles já se sentiam prejudicados por terem perdido o poder político. Não queriam também perder a autoridade religiosa. Muitas vezes, eles tentaram Jesus nesse sentido. Dessa vez, eles fizeram uma pergunta bastante simples. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Parece simples, né? Eles queriam que ele escolhesse um entre os 10. Quando eles falavam de mandamentos, eles estavam falando do decálogo, né? Dos 10 mandamentos, que foi trazido por Moisés, segundo a tradição bíblica, ditado por Deus ou escrito pelo próprio Deus, para que Moisés levasse ao povo. Todos aqui conhecem os 10 mandamentos, né? Conhecem? Todos fizeram a primeira comunhão, eu tenho certeza. Mas eu duvido que todos lembrem de cor. Eu não me lembro. Eu, quando quero falar dos 10 mandamentos, eu tenho que pegar aqui o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e está ali. Mas nós podemos resumi-lo em duas partes, né? A primeira parte diz respeito a Deus. Os 2 primeiros mandamentos falam da necessidade do amor a Deus, do respeito a Deus, de louvar a Deus. O terceiro fala da guarda do sábado, uma coisa que tem servido de discussões enormes, especialmente entre os evangélicos. Afinal de contas, temos que guardar o sábado, foi Deus que falou. Sábado significava simplesmente descanso, né? Moisés estabeleceu que a cada 6 dias deveria-se ter um de descanso. Não quer dizer que fosse esse dia de sábado que nós estabelecemos hoje. Quem conhece, quem teve já a preocupação ou cuidado de ler o Velho Testamento, verá que Moisés foi um legislador extraordinário. Ele legislou sobre tudo o que era possível na época, procurando nortear aquele povo segundo as regras de boa conduta, segundo as regras de convivência, permitindo que tivesse uma organização razoável para a época em que viviam. De forma que ele estabeleceu o sábado não apenas para o homem, também a própria terra deveria ser cultivada só por 6 anos. No 7º deveria repousar. Princípio que só muito mais tarde a ciência consagrou, né? Estabelecendo a necessidade do repouso. Embora não façam esse repouso, fazem o rodízio de cultura para que a terra possa repousar de forma a estar sempre produtiva. O escravo só podia ser escravo por 6 anos, no 7º teria que ser liberto. Eram bonzinhos, né? Mas naquele tempo a escravidão era uma normalidade.
Então o terceiro mandamento fala disso. Todos os outros falam de conduta entre as pessoas. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás os bens do próximo. Regras sábias e universais. Se nós olharmos com cuidado, veremos que são regras de conduta que permitiriam que a humanidade fosse feliz. Se nós seguíssemos esses mandamentos, se nós conseguíssemos nos orientar por eles, nós não teríamos os problemas que temos hoje. Portanto, eram regras normais de conduta. E era sobre isso que indagavam a Jesus. Qual desses mandamentos é o maior? Eu tenho certeza que eles imaginavam que Jesus ia dizer: ama a Deus sobre todas as coisas. Só isso é o maior dos mandamentos. E é, sem dúvida, né? Amar a Deus é essencial, amar a Deus é primordial, porque Deus é nosso Pai. Sem Ele, nada existiria. Sem Ele, nós não existiríamos. Deus é a razão da nossa existência. Amar a Deus é um princípio fundamental. Não importa como nós definamos Deus. O Espiritismo diz que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, é aquilo ou aquele que está acima de tudo, acima e além de tudo, inclusive de tudo que nós podemos compreender. Mas Jesus acrescentou: ama teu próximo como a ti mesmo. Não era suficiente amar a Deus. Nisso está, ou estão, todas as leis e os profetas. Por quê, né? Por que Jesus fez tanta questão de enfatizar isso? Nós, quando analisamos esse texto, quando eu digo nós, não apenas os espíritas, mas principalmente os nossos irmãos protestantes, mas também os espíritas, nós tomamos isso apenas no aspecto religioso, ou fundamentalmente no aspecto religioso. Nós não conseguimos nos afastar dos conceitos de religião. Então nós ainda julgamos que amar ao próximo é um princípio para irmos para o céu. Claro que nós espíritas não acreditamos no céu, mas para ir para a parte boa de nosso lar. Por que parte boa, né? Porque tem lá também as câmaras de retificação, que é boa também porque é um local de socorro, mas é um lugar onde nós não gostaríamos de estar, né? Então nós ainda pensamos assim, nós ainda imaginamos que Jesus estava falando de coisas celestiais, de salvação da alma, conceitos que eram importantes, compreensíveis para a época, mas que hoje em dia já não tem mais razão de ser para nós. Por que não tem razão de ser? Porque nós sabemos que somos espíritos eternos, e Jesus falava de espíritos eternos e da construção da felicidade aqui na Terra. O Espiritismo vem nos enfatizar isso, o Espiritismo vem nos esclarecer essas questões, vem nos orientar a respeito disso. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação, enfim, fala do Espírito habitando em vários estágios de mundos, em mundos de vários estágios, dependendo do seu grau de evolução, dependendo da sua condição espiritual, não apenas de bondade ou maldade, mas de conhecimento, de sabedoria, o quanto ele já cresceu, como numa escola, por exemplo, né? Quando nós imaginamos uma escola qualquer, nós vemos que os alunos estão colocados nas séries de acordo com o seu grau de aprendizado, da sua evolução. Primeira série, segunda série, terceira série. Não quer dizer que quem esteja na primeira série é pior do que aquele que está na última série. Apenas começou mais tarde. Apenas está um pouquinho para trás, mas vai chegar também lá na última série, se mais rápido ou menos rápido, dependendo do seu esforço, dependendo da sua vontade. Então o Espiritismo nos diz que nós começamos
como espíritos encarnados nos mundos chamados primitivos. O que eram os mundos primitivos? Era a Terra, que era o planeta que era primitivo? Também. Mas especialmente os espíritos que os habitavam eram espíritos primitivos, ou seja, desprovidos de virtudes, desprovidos de conhecimento, desprovidos de valores de qualquer espécie. Nós podemos ver isso no estudo dos nossos antepassados, os homens das cavernas, e até mesmo anterior aos homens das cavernas, e mesmo algum tempo posterior, o homem primitivo que nós éramos. Não tínhamos conceito de moral, lutávamos pela sobrevivência com toda a força que dispunhamos. O nosso objetivo era muito pouco diferente dos objetivos dos animais irracionais. Buscávamos a alimentação, buscávamos suprir as necessidades da nossa família. Era uma luta insana, né? Não tínhamos armas, éramos desprovidos de defesas naturais, muito mais frágeis do que os animais que nos cercavam. Mas lutávamos entre nós, não tínhamos escrúpulo de tomar o que era do outro. Era a luta pela sobrevivência. O tempo passou, nós crescemos, nós aprendemos, melhoramos um pouco e fomos promovidos a um mundo de expiação e de provas. Esse nós conhecemos muito bem, não é? Vocês conhecem a nossa Terra, mundo de expiação e de prova. Nossa Terra atual, porque a Terra já foi um planeta primitivo, né? Com espíritos primitivos. E como é esse mundo que nós vivemos? É um mundo heterogêneo, extremamente heterogêneo. Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a maioria dos espíritos que habitam a Terra são ainda primitivos, mas a condição dominante é de expiação e de provas. O que é isso? É de um primeiro acabamento no nosso caráter, na nossa formação. Ao longo da nossa vida enquanto espíritos primitivos, nós fizemos muito mal. Fizemos também muito bem, mas os instintos que nos levavam a lutar pela sobrevivência fazia com que nós buscássemos sobrepujar o outro, muitas vezes através das guerras, através das lutas fratricidas. Mas chegou um momento que alguns de nós já perceberam que era o momento de mudar. Não era assim, assim não estava bom. Já não éramos mais felizes derramando sangue, já não éramos mais felizes subjugando, não éramos mais felizes massacrando o nosso vizinho. E nos candidatamos então a melhorar a nossa conduta. Melhorar como? Não apenas aprendendo coisas novas, mas corrigindo as coisas erradas que fizemos. Ou seja, nós temos agora, na nova situação, que arcar com as consequências dos nossos atos. Porque a consciência começou a nos cobrar, a consciência começou a pesar. Já não estávamos satisfeitos conosco mesmos. Então Deus nos deu a oportunidade de recomeçar, Deus nos deu a oportunidade de corrigir a nossa conduta, de nos aproximar ou reaproximar dos nossos adversários. Isso muitas vezes é doloroso, nós vemos, né? Essa situação faz com que o mundo seja um verdadeiro campo de batalha ainda, porque grande parte dos espíritos ainda não estão inseridos nesse processo, ainda não desejam a paz, ainda não desejam melhorar. E nós tínhamos então que ter uma orientação, nós tínhamos como seria nos conduzir, como deveríamos nos conduzir para sermos melhores. Foi nesse contexto que surgiu Moisés, né? Já no início desse processo de expiação e de provas, nos trazendo a primeira parte da revelação e com ela os 10 mandamentos.
que diziam claramente como nós deveríamos agir nesse novo momento da nossa vida. Enfatizava a necessidade de amar a Deus, mas também enfatizava a importância da nossa conduta. Conduta diante de Deus, não só conduta diante dos homens, conduta diante dos nossos irmãos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Sempre me perguntam, né? Por que não cobiçar a mulher do próximo? A mulher pode cobiçar o marido da outra? Boa pergunta, né? Hoje não, mas naquele tempo podia. Porque naquele tempo havia bigamia, poligamia. Então, uma mulher, desde que solteira, podia perfeitamente querer se casar com o marido da outra. Isso era normal, era corriqueiro, era natural, como ainda é em alguns países muçulmanos hoje. Portanto, era normal, por isso que ele falava, não cobiçarás a mulher do próximo. Ou seja, não tenha vistas para uma mulher casada. Está errado. Então, se nós nos orientarmos por esses 7 mandamentos, esses que foi nos deixado por Moisés, nós construiremos já o mundo feliz. Mas ao longo do tempo nós não conseguimos ainda seguir estritamente aquilo que foi ensinado. Então veio Jesus, alguns séculos depois, né? Curiosamente, se nós examinarmos as mensagens de Jesus, nós veremos que ele não trouxe nada de novo. Jesus não ensinou nada de novo. Porque Moisés já havia ensinado tudo isso, e mesmo Sócrates, muito antes de Jesus, cerca de 500 anos antes de Jesus, já falava das coisas que Jesus falou, já ensinava muitas coisas que Jesus falou, e até muito mais. Sócrates falava até mesmo das coisas que o Espiritismo, muito depois, veio trazer para nós. Mas Jesus veio, acima de tudo, exemplificar. Jesus veio falar pelo exemplo. Jesus veio falar pela conduta. E também um outro enfoque importante, né, a respeito de Jesus, porque até então não se falava em espírito. Até então, no Velho Testamento, não se falava em momento algum em espírito. Não existe no Velho Testamento a figura do espírito. Existiam os anjos. Ou quando aparecia um anjo, alguém via um espírito, dizia que era um anjo ou que era o próprio Deus. O próprio Moisés se equivocou quando imaginou ter visto Deus face a face. Então as coisas se resolviam nos bens materiais, nas coisas materiais, né? Foi um momento importante de ensinamento, porque a humanidade evolui através de um processo elaborado, didático, essencialmente didático, e que obedece, que respeita cada momento, as condições de cada um em cada momento, daquilo que pode compreender. Então, como o homem não estava ainda preparado para entender o Espírito, ele respondia, ele aprendia através das coisas materiais, dos bens materiais, da saúde e da própria vida, né? O exemplo bastante clássico que nós encontramos na Bíblia é a história do Jó. Todo mundo já ouviu falar do Jó, o homem que tinha uma paciência enorme, né? Quem nunca ouviu a expressão paciência de Jó? Eu admiro muito Jó, porque apesar da sua fé, da sua paciência, ele questionou o tempo todo. Ele era rico, tinha uma família bonita, era poderoso, era bonito. Olha, reunir tudo isso junto, né, numa pessoa só, que coisa fantástica. E o diabo resolveu destruir o Jó. Chegou para Deus, olha a pretensão do diabo, né, falando com Deus. Olha, Deus, o Jó é assim, ele é fiel, porque ele é rico. E Deus disse: tire a riqueza dele. E o diabo fez com que ele perdesse tudo. Mas Jó continuou temente a Deus.
O diabo voltou, era insistente. Ah, Deus, ele é assim porque ele tem uma família muito bonita, tem muitas mulheres, ele tinha parece que 7 esposas, um monte de filhos, e contrapeso devia ter 7 sogras também, não tem problema. Tira tudo isso dele, e toda a sua família morreu. Isso é apenas uma história, tá? Eu não acredito que isso tenha acontecido, mas é importante, que é um exemplo importante. Mas ele continuou temente a Deus. E o diabo voltou. Deus, ele tem uma saúde de ferro, é bonito. Tira isso dele. Ele ficou leproso. E diz o texto que ele vivia envolvido em cinzas para não amenizar a dor. Ainda assim, ele continuou temente a Deus. Apesar de questionar, ele brigava com Deus. Ele discutia, por que isso? Mas jamais deixou de amar, de respeitar a Deus. E qual foi a recompensa que ele recebeu? Foi para o céu? Não. Ele recebeu tudo em dobro. A fortuna, as esposas, os filhos e as sogras. Se a sogra fosse boazinha, né? É para ver o princípio, como funcionava. Eram os bens materiais que respondiam, porque era isso que nós podíamos entender. Mas Jesus veio mostrar uma coisa diferente. Ele enfatizou em todos os momentos que os bens materiais não tinham mais importância. Ele fez questão em inúmeras oportunidades de enfatizar isso. Ou seja, os bens materiais, eles são importantes para a manutenção da nossa vida. Ele nunca desestimulou alguém a trabalhar para ganhar dinheiro, não. Ele nunca disse que mandaria para o inferno quem fosse rico. Mas ele deixou muito claro que as coisas materiais não tinham valor. Ele disse, amontoeis tesouros no céu, que são incorruptíveis, não os tesouros na terra, que o ladrão rouba, traça, corrói. Ele conta até uma história interessante, né? Diz que um sujeito lá era muito rico, ele tinha muitos campos, ele plantou os seus campos e teve uma colheita muito grande. De forma que teve que construir novos celeiros para guardar. E ele, depois de terminar a colheita, disse, folga minha alma, porque tens para muitos anos. E Jesus disse, Nécio, hoje chamarão a tua alma, e o que farás com o que juntastes? Que pergunta fantástica, né? Que pergunta extraordinária para todos nós respondermos. Então Jesus veio enfatizar a necessidade de nós criarmos valores morais, valores espirituais. Para ir para o céu? Não. Para construirmos uma terra melhor. O Espiritismo nos ensina que nós estamos vivendo um momento de transformação, que comumente se for chamado de transição. O que é isso? O que é a transição? Transição é mudança. E o que é que está mudando e o que é que vai mudar? A Terra deixará de ser um mundo de expiação e de provas para ser um mundo de regeneração. Ou seja, um mundo onde, ainda não sendo perfeito, não terá o mal dominante. Um mundo onde aqueles que aqui permanecerem poderão ser um pouco mais felizes, poderão viver um pouco melhor. E por quê? Porque os espíritos que habitarem aqui estarão cumprindo os 10 mandamentos. Estarão amando a Deus, não mais matarão, não mais furtarão, não mais mentirão, não mais cobiçarão aquilo que é dos outros. Ou seja, nós teremos, se tivermos o mérito de permanecer aqui, porque é muito fácil nós falar, nós estaremos aqui.
Mas será que nós temos condições de habitar esse mundo? Será que nós, analisando a nossa conduta, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, enfim, com as pessoas que nos cercam, nós somos agentes de paz, de fraternidade, de serenidade, ou somos aqueles indivíduos ainda propensos a causar o desassossego? É um caso para nós analisarmos, não é? Porque se nós formos ainda indivíduos capazes de fazer isso, nós não estaremos mais aqui. Nós seremos levados para um outro mundo onde vamos continuar, como uma escola, né? Onde o repetente vai continuar junto com aqueles que estão no seu nível. Não é castigo, é consequência natural. Aqueles que passarem de ano vão mudar de classe. Aqueles que não passarem vão ter que continuar estudando até alcançar isso. Aí a pergunta, né? Puxa vida, então nós estamos fracassando, esse mundo está tão ruim. Será que nós estamos mesmo vivendo a transição? Quantas vezes nós já ouvimos essa pergunta, né? Será que está tão ruim assim, gente? Quer dizer, nós mesmos, né, que não somos tão velhos assim, eu pelo menos não sou, jovenzinho ainda, convivi com um mundo em turbulência total. Os mais antigos, eu acho que aqui não tem nenhum que viveu, né, desde a Primeira Guerra Mundial. Mas se olharmos a história da humanidade, veremos que ela viveu em constante e ininterruptas guerras. Onde nós temos guerra hoje, gente? Apenas aquela guerrinha que é eterna, aquela ela não tem jeito, né? Israel e os árabes. Ou em função daquilo. Mas de resto, alguém consegue identificar alguma guerra real ocorrendo no mundo hoje? A Europa, que se degladiou durante 100 anos e que em 100 anos teve 2 guerras avassaladoras, hoje está em paz. Apesar das crises que enfrenta, não se fala em guerra. Busca-se a harmonização. Isso significa já a influência da modificação que está ocorrendo na Terra. Falta muito ainda, sem dúvida nenhuma. E nós não podemos ser imediatistas como éramos antes, como a maioria de nós ainda é, de achar que essas coisas vão acontecer de uma hora para outra. Isso leva tempo. E tempo não medido pelos nossos parâmetros. Porque como disse o próprio Jesus, para Deus 1000 anos é um dia é 1000 anos. Ou seja, o tempo é absolutamente relativo. Mas está mudando. Mudando por quê? Porque nós estamos mudando. Não é a Terra que está mudando, embora ela também esteja sofrendo transformações. Transformações geológicas que visam, no futuro, criar uma Terra mais pacífica, mais harmoniosa geologicamente, para que aqueles espíritos que aqui habitarem tenham uma Terra melhor. Mas está havendo uma mudança das pessoas. Nunca se viu tanta gente interessada em ajudar. Nunca se viu tanta gente interessada na fraternidade. Eu brinco sempre, eu gosto de dizer que as pessoas dizem: meu Deus, quantos bandidos, né? A gente liga lá na televisão, no Datena e em outros personagens que fazem programas do gênero, dá a impressão que nós vivemos no meio de bandidos. Não é assim? Nos assusta, vivemos com medo. Eu posso afirmar que não existem 2% de marginais na Terra. Se vocês olharem à vossa volta, na vossa família, na vossa vizinhança, procurem quantas pessoas que vocês conhecem que são realmente más. Vocês vão se surpreender vendo que conhecem bem pouquíssimas. Mesmo naqueles lugares que nos parecem antros de perdição, nós, até por uma questão de preconceito, achamos que as favelas são antros de perdição. É o lugar onde existe mais fraternidade. Eu tive a oportunidade de conviver com esses lugares. Eles são muito mais fraternos do que nós. Existe sim, devido à situação, muita gente ali que trabalha pelo mal e para o mal. Mas ainda assim é uma quantia insignificante. O problema é que eles não têm escrúpulos, né?
e acabam fazendo todo esse sofrimento porque eles não têm freios. E os bons são pacíficos, e pacíficos não reagem. A sociedade não reage. Mas é uma questão de tempo também. Então tudo isso se enquadra no amar o próximo, ou seja, no amar no sentido de como Jesus nos ensinou, que está colocado também no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, da gente não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para nós. É a regra. Muita gente diz, não, o que é o bem, o que é o mal, isso é relativo. Mas Jesus deu os parâmetros. O que é o bem, o que é o mal? É simples. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Ou faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não é simples? De entender? É. Né? De praticar, nem sempre. Mas é uma questão de nós nos exercitarmos. É uma questão de nós buscarmos incorporar em nós essa necessidade, se é que nós queremos realmente viver num mundo melhor. Porque na realidade, embora nós esperemos um mundo de transição, né, um mundo de regeneração, antes nós temos que construí-lo dentro de nós. Antes nós temos que... Nós não iremos para o mundo de regeneração, nós formaremos o mundo de regeneração pela reunião de espíritos com essa índole, com esse desejo de paz, de harmonia, de fraternidade. Senão nós não conseguiremos. Jesus procurou descrever algumas vezes para enfatizar esse aspecto da necessidade de nós nos amarmos, de nós nos respeitarmos, de sermos fraternos. Jesus nunca falou em salvação da alma. Jesus nunca falou em céu, a não ser de uma forma metafórica, porque era a linguagem que a gente podia entender naquela época. Nós precisávamos, como ainda hoje muita gente precisa, ter um alvo que seja compreensível, que seja mais material, seja mais palpável para nós. Mas Jesus descreveu aquilo que seria um julgamento final, né? Quando nós seríamos escolhidos ir para junto de Deus ou sermos lançados no inferno. Ele contou duas histórias em dois momentos diferentes. Uma do joio e do trigo, a outra das cabras, das ovelhas e dos bodes. As ovelhas os bonzinhos, os bodes os maus, porque eu não sei. E o joio e o trigo, né? Ele contou a mesma história. Ele disse que o pai colocaria a humanidade diante dele e separaria a humanidade. Como? Você foi um fiel servo, você foi à igreja muitas vezes, você foi um orador espírita, você foi um passista, você rezou 3 vezes por dia, você teve uma religião. Ele falou nisso? Não. Ele disse: estive com fome, me destes de comer, com sede me destes de beber, nu e me vestistes, estava doente, fostes me ver, preso, me visitastes. E aquelas pessoas diriam: mas mestre, quando nós fizemos isso? Ele diz: quando fizeram a um dos vossos irmãos pequeninos, foi a mim que fizeram, foi para mim que fizeram. E diria aos outros que estariam do lado esquerdo a mesma coisa. Eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Era estrangeiro, não me acolhestes. Enfim, repetiu todo o questionamento. Mestre, quando nós deixamos de fazer isso para o Senhor? Se o Senhor batesse na minha porta, eu lhe daria a minha casa. Imagine Jesus batendo a minha porta e eu deixando de acolhê-lo. Mas ele disse: não, quando vocês deixaram de fazer para os seus irmãos, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra, que por mais difícil
que seja de nós praticarmos, por mais difícil que seja para nós incorporarmos em nossa conduta diária, essa é a regra única e fundamental para que nós possamos alcançar. E Jesus exemplificou com a sua própria vida, nascendo humilde, jamais reagindo e perdoando lá da cruz. Vocês já imaginaram essa cena? Jesus crucificado. Hoje parece até folclore, né? Bonitinho, Jesus crucificado, que beleza. Um negócio terrível, sangrando, ele havia sido torturado. Por quê? Por ter amado, por ter pregado o amor, por ter pregado a paz, por ter pregado a fraternidade. E nós estávamos lá aplaudindo. Vocês duvidam que a gente estava lá? Poderíamos estar sim. Por que não? Porque nós nos enquadrávamos naquilo que Jesus disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, mas vão aprender. Ele exemplificou. E ele disse várias vezes: se querem ir ao Pai, só por mim vocês poderão chegar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós interpretamos por longo tempo erradamente, achando que era seguirmos teologicamente Jesus. Mas ele demonstrou que não era isso, que era seguindo o seu exemplo de conduta. Claro, dirão muitos: eu não sou Jesus. Ele era santo, era um espírito perfeito, era capaz de fazer isso. Ele também sabia disso. Quando ele disse: eles não sabem ainda, ele diz: eles estão aprendendo. E ele sabia que nós não conseguiríamos fazer isso de uma hora para outra. Nós faríamos isso para e passo, a cada dia, errando, corrigindo o erro, acertando, até chegarmos ao objetivo final, que é a perfeição, que passa por muito trabalho, muito sacrifício, mas tendo sempre essa regra fundamental e essencial: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Que Jesus possa nos abençoar. Boa noite.